Semana maravilhosa, né? Com certeza de muitos e muitos e muitos resultados. Uma semana que muitos e muitos aqui decidam de verdade, né? Colocar cada vez mais coisas em prática para fazer diferença, para crescer. E eu quero falar hoje de um assunto que eu recebi aqui. Bom dia aí para todo mundo. Que eu recebi aqui, que na hora me fez pensar algumas coisas. Inclusive foi de uma aluna, né, do nosso programa aqui, do VDC. E ela mandou falando assim: Rosana, estou incomodada com algo que você diz e quero de verdade entender isso melhor. E eu falei, e aí quando ela fez a pergunta, eu achei super relevante, super interessante e até entendendo, né, que pode ser às vezes até um conceito que eu tenho falado bastante aqui e que de algum jeito até tem sido entendido de uma maneira diferente daquilo que eu gostaria. E quem sabe, né, logicamente aqui nós trabalhamos com comunicação, nós sabemos muito bem disso, que às vezes aquilo que é comunicado é para ser entendido através de um viés ali, de uma situação, e vem uma outra totalmente diferente. A pergunta é, Rosane, então, quem for entrando aí, normalmente vem a pergunta clássica, né? Qual é o tema da live de hoje? O tema da live de hoje é sobre negócios mesmo, sabe? Sobre montar ou não montar um consultório logo de cara, investir ou não investir num consultório próprio, né? Logo de cara, em que situações fazer isso, em que situações não fazer isso, qual é realmente o indicador que a gente precisa ter para fazer ou não fazer isso com segurança. Se você me acompanha, né, eu sei que tem muitos rostinhos aqui, inclusive tem alunos, né, que sempre acompanham por aqui. Uma coisa que eu sempre falo bastante, eu acho que vem muito da minha realidade, e pode ser que tenham aqui, logicamente nós estamos sempre num grande grupo, então hoje aqui só que acompanham, né, todas as publicações e tudo, a gente está chegando à marca aí de 20 mil psicólogos, gente, isso é lindo, né? Fico muito feliz mesmo. Isso aqui começou com as primeiras lives tinham uma, duas, três pessoas, né? E hoje a gente chega aí na marca de 100, de 150. Isso aqui é uma prova viva de que consistência, foco, determinação, né? Motivação verdadeira. Eu faço isso aqui com muito carinho, porque eu sei que quanto mais vocês crescem, mais eu cresço também, porque é a categoria, né? É o ser psicólogo que cresce. Então eu faço aqui com muita alegria, com muito amor, e é uma prova viva que consistência funciona. Agora, eu quero pensar o seguinte, né? E aí, entendendo que nós estamos num grande grupo, com pessoas com situações totalmente diferentes, pessoas com histórias totalmente diferentes, pessoas com vida financeira totalmente diferentes, pessoas com históricos financeiros diferentes, familiares diferentes, em idades diferentes também, né? Acho isso muito maravilhoso, assim. A gente tem dentro do BDC desde meninas, né? Pessoas que estão começando a vida profissional agora com 22 anos de idade, a gente tem várias alunas, inclusive, nessa faixa etária aí, de 22, 23, né? Pessoas que de fato estão começando a jornada, recém-formadas até. E lá na outra ponta, né, a gente tem sim vários alunos, e eu inclusive tenho a honra, né, de ter uma aluna dentro do VDC que tem mais tempo de psicologia do que eu tenho de vida, e que está aqui aprendendo, se inspirando, colocando coisas em prática, mudando, crescendo, implementando e olhando para a carreira dela de psicóloga. Dela não, porque são várias, pelo menos que eu conheço, são duas, né? Pessoas que estão olhando aqui para a carreira de uma forma diferente. Então, num grande grupo assim, com tantas diferenças, a gente tem que buscar simplesmente, né, e sempre também dentro de uma comunicação, aquilo que de alguma forma vai atender a realidade da maioria. E aí eu não tenho como falar desse assunto, né, sobre investir ou não investir no consultório logo de cara, sem falar um pouquinho para vocês de um histórico bem pessoal, né? Eu não vim de uma família rica, minha família não é uma família de pessoas que têm muito dinheiro para investir, eu não ganhei, né? Eu sei que tem muitos colegas, e gente, quando eu falo isso, eu não quero dizer que seja um problema não, tá? Muito pelo contrário. E essa aluna mandou assim, eu não entendo por que você fala que é tão errado poder ter um consultório logo do início. E eu falei, caramba, não tem nada a ver com certo ou errado, tem a ver com condição e tem a ver com situações que são diferentes de uma pessoa para outra, simplesmente assim, né? Não tem nada a ver com a ideia de certo e errado, não. Mas vamos lá, então eu não tive, né, essa
Hoje eu nem diria que isso seja uma sorte, porque eu falo que se eu também tivesse conseguido tudo tão fácil, às vezes, eu tô falando de mim, tá? Você pode conseguir isso e ter uma visão totalmente diferente. Mas eu tenho várias situações, experiências pessoais, até de outras pessoas, de amigos e tudo, que de alguma forma tiveram muita facilidade em algumas coisas e não abraçaram essas facilidades como algo de fato ali para impulsionar, né? Muitos abraçaram as facilidades como forma de se manter numa zona de conforto. E eu entendo hoje, com muita gratidão pela história que eu tive, pelos meus pais, pelas coisas todas que eu vivi, que todas as dificuldades, todos os impedimentos foram criando em mim uma resistência. E essa resistência me levou a ter mais resiliência. E por essa resiliência eu acho que eu tenho um pouco mais de coragem. E por essa coragem um pouco maior, eu acho que eu tenho mais resultado. Simples assim. Então, vamos lá. Eu tenho uma família gigantesca, né? Primos, tudo. E o meu pai tem 11 irmãos. Então, só para vocês terem uma noção aí de quantas pessoas têm envolvidas dentro desse meio. E eu fui a primeira pessoa da família a fazer faculdade. Ninguém até então tinha entendido que isso era um caminho, muito menos sonhado com isso, muito menos acreditado que seja possível, porque eu vim de uma família pobre. Então, uma família pobre não sonha que o filho forma. Sonha que o filho termina o ensino médio ali e faz alguma coisinha na vida para manter alguma coisa muito básica. Então, eu não tive essa oportunidade lá desde o começo. Então, quando eu terminei a faculdade, isso não foi diferente. Eu não ganhei um carro de presente porque eu terminei a faculdade. Eu não ganhei o consultório dos meus sonhos porque eu terminei a faculdade. Não, muito pelo contrário, né? Eu ganhei a responsabilidade de fazer aquilo dar certo, até porque eu tinha feito uma faculdade particular com uma dívida gigantesca que eu fui trabalhando e pagando. Então, eu não tive esses benefícios financeiros que eu sei que alguns colegas têm. E, naturalmente, não estou dizendo, tá, gente? Eu quero reafirmar isso aqui para ficar muito claro. Não estou dizendo que se você ganhou um carro, se você ganhou o consultório montado, se você ganhou a faculdade, se você ganhou um monte de coisa que seja um problema. Muito pelo contrário. São histórias diferentes, realidades diferentes. Mas, enfim... E eu sei que essa ideia de ter dificuldade financeira, de não ganhar coisas prontas, de ter sim uma realidade no qual você é o agente, você tem que correr atrás, você, né, quem está perguntando aí, eu formei em 2006, tá? Vocês, né, vocês tenham essa visão e que tenha essa possibilidade aqui, de algum jeito eu não estou dizendo... De novo, né, reafirmando aí para quem está chegando agora, não estou dizendo que seja um problema, de forma alguma, mas eu entendo que isso seja comum, né? A maioria de nós tem sim várias e várias, né? E se eu estiver falando besteira, pode mandar no chat aí. Mas a maioria de nós não temos, ou uma grande parcela de nós, né? Não diria se maioria ou não, mas uma grande maioria ou uma parcela não tem essa condição de falar assim, não, eu formei hoje e eu tenho reserva financeira, ou eu ganhei de presente de alguém um valor X aqui, que me faz ter a condição de uma forma tranquila, presta atenção nessa palavra porque ela é fundamental para o conceito que nós vamos construir aqui, de uma forma tranquila, pensar em investir, montar um negócio para depois ele rentabilizar. E o que essa aluna falou tem muito sentido, tá? Muito sentido. Muitos empreendedores, da maneira mais geral possível, né? Então, às vezes a pessoa vai montar um restaurante, ela faz um empréstimo, ela pega dinheiro de algum lugar, vende alguma propriedade, ela fala, não, eu vou montar um negócio. Primeiro ela investe, ela pega então esse recurso de outro lugar aqui, ela investe nesse negócio novo, né? A maioria dos negócios começam assim. Ela investe e ela vai esperar poder fazer retiradas desse lugar, desse novo negócio aqui, o que, na maioria dos negócios demora aí entre 2, 3 anos, né, para a pessoa recuperar aquele investimento ali e começar a, de fato, poder ter as suas contas, viver daquilo. E aí ela falou o seguinte, Rosane, se você fala tanto de negócios, de empreendedorismo, você está contra uma lei básica do empreendedorismo, que é você investir para depois receber. Então, por que é tão errado pensar que eu posso montar, né, tirar investimento, se eu não me engano, acho que ela trabalhava com outra coisa, tirar investimento desse lugar aqui, para colocar no consultório, para depois sim rentabilizar. E aqui é que moram 2 graves problemas. Primeiro deles, alguém colocou aí, na faculdade de psicologia, nem eu nem você não aprendeu nada sobre isso, de verdade. E sabe o que me dói? Eu fiz faculdade entre o ano de 2001 e 2006. Nós estamos em 2019.
Quantos anos passaram desde então? Né? Pelo menos aí 19 anos, né? Praticamente 18 anos. 18 anos, uma vida. Então, quer dizer, gente, não mudou nada, tá? Não mudou nada. Todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que estão formando agora, e hoje eu tenho contato com muita gente, inclusive eu tenho familiares, né? Hoje eu tenho primos que estão fazendo, primas, aliás, que estão fazendo faculdade de psicologia. Eu pego a grade delas, é praticamente a mesma coisa, com nomes ali um pouquinho diferentes, mas o eixo central é o mesmo que eu estudei. Que pode ser que você que esteja aqui, que se formou há 20 anos atrás, seja o mesmo também. Pode ser que há 25 seja o mesmo também. Significa que a faculdade de psicologia, e, gente, não é só psicologia não, tá? Vamos abrir um leque aqui, que isso aqui não é só pra gente não. Medicina, direito, fisioterapia, nutrição, todas essas funções de carreira, elas não ensinam para nós uma visão, o quê? Autônoma, empreendedora, de um negócio que precisa acontecer para que a gente exerça a nossa profissão. Nós passamos todo o tempo lá aprendendo a exercer. Então, aprendendo a atender, aprendendo a trabalhar em alguma instituição, coisa assim. A gente aprende o técnico. Mas sem a base para fazer isso aqui dar certo, o técnico não tem nem como aparecer. Concorda? Né? Não tem nem como aparecer. Então é o seguinte, o primeiro grande problema que entra nessa ideia aqui de você pegar e montar logo de cara. E normalmente, tá? Quem tiver curiosidade, quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, quem quiser abrir o horizonte, tá? Quando eu falo dessas coisas aqui, não é baseado naquilo que eu acho, é baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu estudo, naquilo que eu pesquiso, naquilo que eu pratico. Entra no site do Sebrae, né, que é uma instituição aí muito focada para empreendedorismo e negócios, e vocês vão ver que naturalmente, a grande maioria dos pequenos negócios eles vão falir nos primeiros 5 anos, e exatamente porque eles não aprenderam o básico de gestão, eles não têm um modelo de negócio definido, não faz uma pesquisa de concorrente, eles simplesmente pegam um dinheiro, abre alguma coisa ali e pronto. E acha que não. Então, tipo, eu sou uma pessoa que faço bolo super gostoso. Nossa, minha família inteira elogia o meu bolo. Eu faço bolo do aniversário de todas as crianças da família. E, nossa, vou abrir uma loja de bolo e vou ser mega sucedida, bem sucedida. Vou pegar um dinheiro aqui e ótimo. Só o fato de que eu faço bolo bem feito vai me fazer ser a maior referência em bolo da minha cidade. Salvo engano, porque você pode fazer o melhor bolo do mundo, que se você não entender sobre gestão, você vai falir do mesmo jeito que alguém que não entende tão bem de bolo pode começar e falir também. E aqui é que mora o erro, aqui é que mora a dificuldade, e aqui é que mora a grande questão. Tá, tudo bem, não é que é uma questão de certo e errado, você ganhou. Você ganhou um consultório lindo, montado, bonitinho, pronto. Você precisa aprender sobre gestão, porque senão você vai afundar esse lugar, e você vai se encher de dívida, e você vai chorar todo dia à noite, e você vai dormir preocupada, você vai dormir tensa, você vai sofrer, porque você tem um ambiente lindo, mas você não tem como rentabilizar ele. E aqui, uma coisa que me vem, né, e às vezes até eu tenho que esclarecer esse conceito, eu não estou simplesmente falando de dinheiro por dinheiro, eu estou falando de dinheiro que vem como resultado de um trabalho com sentido, como resultado de um trabalho que alcança pessoas, resultado de um trabalho que alcança saúde na vida das pessoas, que faz com que pessoas olhem para a vida delas de uma maneira diferente. Mas, enfim, existe uma missão bonita, existe um amor pela profissão, que eu tenho, que eu sei que a maioria que me acompanha aqui tem, porque vocês falam disso. Eu acho que isso é muito presente, mas se a gente não entender o que vem no bastidor disso, e esse bastidor passa por vendas, esse bastidor passa por dinheiro, esse bastidor ele passa por cobrar, aí é que me vem, e aí me dói de verdade ver colegas que pegaram, às vezes, uma poupança da vida inteira, investindo em algo, sem entender sobre negócios, como eu falei, né? Sendo a pessoa aí que faz o bolo bem feito, mas não entendendo sobre negócio, e vai ter problema. Por isso que eu ensino que, às vezes, um caminho, e eu sei que para muitos, a sublocação é como se fosse um sinônimo de fracasso. E, gente, não é, tá? De verdade, não é. Às vezes você começar um negócio que nos proporciona, porque a dona do bolo não tem essa opção de falar assim, não, então eu vou alugar a cozinha de alguém, a loja de alguém, e eu vou vender meu bolo lá, a hora que eu começar a dar certo, eu monto para mim.
A dona de loja não tem essa opção, né? Normalmente ela tem que ter o espaço dela, mas a gente tem, tá? A gente tem. Então, se você tem a condição financeira, você pode fazer isso, mas além de poder fazer, você tem um modelo de negócio muito bem estruturado, você sabe quem é seu público-alvo, você tem uma clareza total do seu nicho, você tem prospecção de pacientes ali muito claro, você sabe como é que você vai trazer essas pessoas, como é que você vai alcançar essas pessoas. Você tem uma rede de parcerias que funciona muito bem. Você está aqui se posicionando para sim ser a maior referência dentro do seu nicho aí na sua cidade. Parabéns por isso e invista. Mas cuidado, se você não tem isso muito claro e você só tem o valor financeiro para investir, eu colocaria uma luzinha bem amarela aqui, ó, piscando todo bom e santo dia, para te trazer um pouquinho mais de clareza e definição. Agora, se você não tem essa condição financeira, se você não ganhou isso de presente de alguém, se você não tem uma renda, uma poupança, sei lá, alguma coisa que te proporciona isso, acalma o seu coração e não entenda que isso seja o maior dos seus problemas, porque de verdade não é, tá? Se você tem a opção de começar, começa pelo simples, começa pelo fácil, começa pelo mais fácil, e às vezes sublocar esse horário de alguém, até você se estruturar, até você pegar manejo de atendimento, porque, gente, isso não é fácil, não é simples, não acontece da noite para o dia. As nossas primeiras experiências de atendimento, tem uma colega até que fala uma coisa que eu acho bem legal, assim, né? Às vezes começar um atendimento não é a coisa mais difícil, o que é mais complicado é você começar e terminar, né? Chegar no momento ali que você de verdade vai dar alta para aquela pessoa, para que ela possa propagar você. Isso não é tão simples, isso não começa da noite para o dia. Tenha no início da sua carreira, seja você que está fazendo transição, seja você que está montando o consultório agora, seja você formando, né? Formando agora, montando não. Seja você que está formando, seja você que está fazendo uma transição. Entenda o seguinte, você precisa se preocupar com menos coisas possíveis. Porque é isso que vai te dar clareza para pensar o seu negócio como um todo. Porque eu sei que para muitos essa ideia de montar a sala, às vezes até um pouquinho de vaidade, tá? É um pouquinho de ego. Eu preciso ter a minha identidade. Você pode ter a sua identidade? Pode. Mas se você fizer isso de uma maneira planejada, com certeza, de verdade, vai ser muito melhor para você. Quando eu escolhi, né, a minha primeira opção de sublocação, eu fiz a pior escolha que eu poderia. A pior. Era um lugar longe da minha casa, com um trânsito horroroso. Assim, para minha realidade, né, gente, porque eu sei que tem gente aqui de todos os lugares, mas para minha realidade aqui em Goiânia, eu passar 40 minutos no trânsito é o fim do mundo, sabe? Aqui a gente ainda tem a opção de chegar em lugares com 15 minutos, com 20 minutos, né? Eu sei que São Paulo e quem está em outros lugares, isso aqui, eles vão até rir, né? Falam, nossa, 40 minutos, é bem ali, né? Mas eu sei, mas para nossa realidade aqui, para minha realidade, demorar 40 minutos para chegar num lugar é sofrido, é difícil. 1 hora, então, meu pai, né? Aquela coisa assim, surreal de pensar. Mas eu escolhi assim, foi super complexo, mas no fim, quando eu saí, tomei algumas decisões importantes, eu ainda agradeci, porque era um lugar alugado, né? Era uma sublocação com amigos. Então não era um lugar que eu tinha criado uma raiz para só depois entender. E eu vejo isso, às vezes a pessoa compra um lugar sem pensar, sem entender a rotina daquilo ali, porque está na emoção. E aí, quando ela vai tomar consciência do tamanho daquilo, né, seja por distância, seja porque não é o lugar que o seu público-alvo vai, seja porque você tem uma realidade muito diferente da expectativa daquele público ali. Às vezes, se você tem algo mais definido, a gente tem uma experiência com uma aluna agora. O que aconteceu? Ela começou aqui com a sublocação, e aí a gente foi trabalhando, a coisa foi aumentando, e ela chegou no nível que, aí sim, para mim, eu acho que é o melhor dos mundos, né? De uma maneira muito consciente, com reserva financeira, fruto do trabalho como atendimento, ela chegou à ideia de que não fazia mais sentido para ela sublocar. Ela estava pagando mais em sublocação do que seria uma sala para ela individual. Show! Maravilha, maravilha! E aí, com clientes, né, a Silvia até colocou aí, certeza, porque montar a sala, não ter clientes... Gente, a pior coisa do mundo é você pagar um aluguel de algo que não está te rentabilizando. De verdade mesmo. Para mim é uma das maiores humilhações possíveis, né? Ou ficar esperando. Então não, 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque isso pode acontecer, né? E aí, enfim, essa colega, ela começou, e aí ela foi ali, montou...
entendeu que era o momento dela montar o consultório dela, e ela montou no espaço. Só que no meio disso, ela fez uma outra formação, e ela gosta, é apaixonada por grupos, e aí agora ela está fazendo uma terceira transição, né? Primeiro foi da sublocação para a sala individual, e agora sim, ela vai para um outro lugar maior, com mais espaço, porque ela entendeu que a pegada dela não é o atendimento individual, que a pegada dela é grupo. Então imagina o seguinte, imagina se tudo isso ela tivesse comprado. Vocês já venderam um imóvel? Vocês já entenderam como é que isso funciona? Gente, é super complexo, né? Não é impossível não, mas é complexo, você vai envolver muita energia nisso. Então, a gente precisa cuidar muitas e muitas vezes também do nosso ego, porque às vezes é bonito falar numa rodinha que nós temos o nosso consultório próprio, mas olha, cuidado com isso, porque uma modinha ou uma vaidade sem dinheiro, uma hora ela vai cair, e se ela cair, ela vai cair profundamente. Então, só para entender, né, o que essa colega colocou, e foi exatamente essa resposta que eu mandei para ela, não é uma questão de certo ou errado, não é que é certo ou errado você. Eu tenho dinheiro, eu posso investir. Nossa, por que isso é errado? Não faz, mas faz com consciência, faz com clareza, faz com planejamento, faz com segurança, porque mesmo que você pode ter o dinheiro maior do mundo, que se em algum momento esse negócio não rentabilizar e ele só te der prejuízo, então você só tiver uma conta e não ter ali pacientes, não ter atendimento que vai valer a pena pagar essa conta aqui, em algum momento isso vai acabar, né? Porque assim, eu não entendo que uma árvore que você só tira, né, só colhe o fruto sem regar, sem semear, né, sem valorizar ali, ela vai secar, né, isso é fato. Então, se você tem essa condição e pode fazer? Faz, tá tudo certo. Agora a questão é, faça com consciência. Segundo, você tá numa outra ponta, que foi a mesma que eu comecei, de não poder, de não ter, de não ganhar, não sofra, tá? Porque às vezes o maior problema inicial, na verdade, é uma solução. Porque você, nessa jornada, no caminho do consultório, você vai aprender muita coisa, você vai tomar decisões importantes, você vai fazer escolhas diferentes. E às vezes até esse processo da sublocação, ele te ajuda a amadurecer isso, para quando sim você entender que é o seu momento. Eu sei que tem muitas pessoas, acabei de citar até uma aluna nossa que já fez isso aqui, e teria centenas de histórias para contar, né? Quando você tomar essa decisão e sentir que aquilo ali de verdade aconteceu, e que agora sim é aquele momento, e você tem a condição, e teve a condição de fazer, você vai fazer com mais tranquilidade, com mais alegria, com mais benefício para você, para o outro. E eu acho que, de verdade, a sensação de realização que se tem, ela é muito grande. Então, eu sei, sim, que existe um princípio em negócios no qual nós vamos investir primeiro para depois rentabilizar. Isso é fato, isso acontece. Mas eu entendo que o nosso trabalho tem um benefício que outros tipos de negócios não têm. Então, por exemplo, a pessoa não tem como montar um supermercado alugando para vender primeiro no supermercado de uma outra pessoa para depois entender. Se deu certo, ele aumenta. Não, ele tem que montar o dele logo de cara, independente do tamanho que for. Uma padaria, a pessoa não tem como fazer isso. Então, uma loja de roupa, não tem como fazer isso. Mas às vezes a gente está vendo, né? Eu tenho visto isso claramente, até porque eu acompanho negócios em outras áreas também. Pessoas que estão começando primeiro na internet. Então faz ali um e-commerce, monta o Instagram, começou a sentir, deu certo, às vezes cria até uma marca própria e cresce aquele negócio, mas vai crescendo de forma gradativa, de uma forma equilibrada e não simplesmente por entusiasmo. Cuidado por decisões baseadas simplesmente em ego, em entusiasmo, em emoção, né? A gente, nos negócios, nós precisamos sim colocar pé no chão, ser um pouquinho racional. Gente, não tem como ter resultado como consultório sem fazer conta, tá? Não age por impulso, por favor, cuida disso, faz as suas contas, tem uma planilha financeira muito clara, saiba quanto você fatura, saiba quanto você gasta, não defina coisas que estão ali dentro, de verdade, daquilo que é o mais importante do seu consultório, baseado simplesmente em achômetro, em achismo, eu acho que, não. A palavra de ordem sempre vai ser planejamento.
Sempre, sempre, sempre vai ser planejamento. Então, quanto mais claro você tiver isso, mais fácil é. E uma coisa também que eu acredito que vale a pena é a gente olhar para isso com essa clareza, olhar com essa visão um pouquinho mais racional e sentir que nós precisamos ter meta para curto, médio e longo prazo. Então, pode ser que no primeiro ano do seu trabalho seja assim, entre 2 e 5 anos, em 3 anos ali seja assim, de 4 a 5, porque tem colegas aqui que vão se transformar em clínicas. E, gente, parabéns por isso. Mas aí quer montar a clínica logo de cara. Clínica, né, multidisciplinar ou com vários profissionais. Tá, cuidado. Nossa, eu vou pegar o dinheiro do meu carro e vou investir para montar aquela clínica ali, sem nunca ter tido experiência de gestão, sem ter um planejamento claro, sem nunca ter feito nada envolvido nisso, mas porque você ama atender e você acha que pelo fato de você amar atender, você vai fazer uma boa gestão. E cuidado, 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 são coisas completamente diferentes. É o que eu citei aí no início, né? Você pode ser uma pessoa que faz um bolo maravilhoso, ou você faz um prato delicioso, você pode ser o melhor chefe, mas às vezes o melhor chefe não significa ter um restaurante mais próspero, porque o restaurante mais próspero, né, tem um restaurante mais próximo, próspero, quem consegue ser ótimo no prato, quem consegue ser um ótimo chefe, mas consegue ser também um ótimo gestor, consegue também fazer um bom marketing, consegue fazer essa outra gama de situações que estão aqui ao redor do ter sucesso num negócio, que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu já vi várias experiências, inclusive familiares, de pessoas montarem pequenos negócios pela emoção, pelo prazer, por essa ideia de, nossa, eu amo fazer isso, eu quero fazer isso para a vida inteira, mas gostava da prática, mas não gostava da gestão. E sem gestão não tem como crescer, não tem como fluir. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês aqui. Valeu? Faz sentido tudo isso que eu disse aqui? Então, assim, é certo ou errado? Não, não é uma questão de certo ou errado, é só uma questão de estratégia. Agora começa por aquilo que é mais fácil. De verdade, não complica a sua vida. Porque se você complicar a sua vida logo no início, sem palavras, né? Não vou nem chega, não vou nem falar. Porque eu acho muito difícil de verdade. Ai, com certeza, sim. É uma coisa que a gente precisa ter essa noção de que planejamento é a chave. Deixa eu só colocar uma bateria aqui. É a chave dos resultados para qualquer coisa na vida, né? Então, muita gente falando aqui da ideia da sublocação, de todos os processos que vêm. Eu acho que tem muito isso, assim, né? Que a gente não consegue rentabilizar. Oi, Lu, bom dia. Todos os psicólogos que eu conheço diziam, você tem que pagar para trabalhar. Eu me perguntava, como vou pagar se não tem dinheiro? Eu conheci o VDC e não faço parte dessa estatística. Eita, coisa linda, gente, com certeza. Ó, é isso. Muita gente falando aqui dessa experiência, né? De que a gente precisa, sim, aprender a vender, aprender a se posicionar. Obrigada aí pelos elogios todos que estão. E eu entendo, né, que com planejamento, com estrutura, fica tudo mais fácil. E a gente pensar assim, eu acho que é diferente, né? E, Gabi, se você tem essa realidade, você precisa montar um planejamento de negócio. E, com certeza, o que a gente vai tratar, né, encerrando aí o nosso workshop no dia 4 de novembro. Então, a gente fez uma alteraçãozinha aí de data, tá? Então, as aulas do workshop introdutório do método VDC começam no dia 4 de novembro. O link para fazer a inscrição está na bio, tá? Então, quem quer entender um pouquinho mais disso, fazer sim, entender que querem, que pode sim ter uma visão maior do consultório, participe desse workshop, faz aí a sua inscrição, vem novidades para essa 7ª edição, então eu tenho certeza que vai agregar bastante aí a vida de vocês, ok? Gente, beijo, boa semana, vamos que vamos, e é isso, tá? Com planejamento fica tudo mais fácil. Quer aprender mais sobre isso? Participe aí do nosso workshop introdutório no dia 4 de novembro. O link para inscrição tá lá na bio. Beijo, 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 beijo. Obrigada aí por toda a manifestação de carinho, por todos os corações. Tchau, tchau, até.